Meu Deus, bicho, só pode. Enfim, é o eixo temático 6, que é sobre linguagens e comunicação, né? Cara, tá demorando muito para cair preconceito linguístico na redação Enem. Está demorando muito, né? Então, eu acho que é um tema válido e é o tema que vai abrir as portas aí do nosso eixo temático 6 aí da apostila. Tendo isso em vista, o nosso tema da semana fica aqui. O tema de redação 6, na página 81. Na página 81 e vai até a página 82, tá? Da apostila de vocês. E aí, cara, eu acho esse eixo temático muito bom. Por exemplo, a gente vai contemplar temas como as redes sociais e o afastamento da comunicação cara a cara, que eu acho um tema muito legal. A gente vai falar também. Cadê aqui? Desafios para a prática de leitura, que não é um tema muito bom, mas é um tema, enfim, né? Possível. A gente tem aqui também um outro tema legal, que é o sensacionalismo, né? Os impactos das notícias sensacionalistas na sociedade brasileira, né? Então a gente não fala bem de fake news, que também é saturado, mas a gente fala de sensacionalismo, o que é muito bom. Então, acho um bom eixo aí, que é o eixo 6 de linguagem e comunicação, página 81 e 82, aí o nosso tema de redação 6, que é sobre preconceito linguístico, já falando qual vai ser o tema de hoje. Então, vamos lá. Por que eu decidi abordar esse tema? Porque eu, no segundo ano do ensino médio daqui da Serra, podia cair sobre a desvalorização de línguas e ascensão de uma que é meio etnocêntrica sobre as outras, igual o inglês. É verdade. Verdade. E ela é etnocêntrica e ela é eurocêntrica, tendo em vista que, né, o inglês ele se origina da Europa, né? Não necessariamente da América do Norte. Então, cai sobre essa questão do eurocentrismo, que é muito bom. Né? Refutável, Daniel, porque essa língua como o inglês ela é super valorizada, não só por essa questão etnocêntrica, eurocêntrica, etc. E tal, mas é porque são línguas mais simples, mais fáceis, né? Mas eu acho uma boa. Acho uma boa eu abordar isso. Se pá, eu faço um tema sobre isso. E vamos lá. Eu decidi falar sobre preconceito linguístico porque no segundo ano do ensino médio aqui da Unidade da Serra, isso foi tema de prova. E os meninos foram mal, super mal. Por quê? Porque na hora de fazer a redação sobre preconceito linguístico, eles meio tipo, super sem querer, eles têm super consciência do que é preconceito linguístico e o que é ruim, porque hoje já está na grade curricular, né? Estou ensinando isso para o ensino médio, por exemplo, né? Ensinei para o primeiro ano e vou ensinar para o segundo também, onde eu dou interpretações de texto. Então, eles sabem que preconceito linguístico é errado, mas os argumentos deles foram recaídos por cima das vítimas, como se as vítimas fossem culpadas pelo preconceito linguístico. E, tipo assim, né? É, ah, o problema, né? A primeira causa do preconceito linguístico é a falta de educação de qualidade no Brasil. Por quê? Porque aí as pessoas não aprendem a norma culta, e não aprendendo a norma culta, elas vão ser vítimas do preconceito. Entende como isso é meio que atribuir à vítima a culpa? E não é, né? A culpa é do sistema. Enfim, então a gente vai bater um papo sobre isso e alinhar, porque se isso cair no Enem ou em qualquer outra prova, o que eu acho pertinente, né? Está demorando cair preconceito linguístico, tal qual mobilidade urbana, é, acho, acho que vocês têm que ter a baixa linguagem normativa, grita. Acho que vocês têm que ter noção desse tema. Deixa eu ver mais uma outra coisa. E porque também
esse ano de 2021, foi colocado na grade curricular, galera. Aliás, no ano de 2020, foi colocado na grade curricular variação linguística e preconceito linguístico. Antes, a gente só falava de linguagem normativa, a gente só ensinava regras de português na escola. Hoje mudou, entendeu? Hoje a gente está abraçando as outras variedades linguísticas também. Então, como é algo que está inserido de forma nova no sistema educacional, pode cair também na redação do Enem. Dá, Alana, com certeza dá para falar sobre variação linguística no território nacional. Com certeza. Vamos lá, vamos discutir esse bagulho aí. Tem alguns videozinhos hoje, algumas coisas legais. Vamos lá. Olha que slide maduro. O prosa, não sei se vocês repararam, mas agora está muito mais maduro o prosa. Entendeu? Os slides mais sérios, com menos bichinho. Pois é, Daniel. Tá vendo? Chiquérrimo, Sté, chiquérrimo. E eu não coloquei figura, só coloquei fotos. Pois é, para apreciação de vocês. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai falar de variação linguística, né? Porque não tem como falar adulto assim. Ai, ai. Não tem como a gente falar de preconceito linguístico se a gente não falar sobre o que é variação linguística, né? Então vamos lá. A variação linguística, acho pertinente vocês anotarem, inclusive, é o modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Toda vez que eu vou abordar esse assunto com os meus alunos, eu falo o seguinte: a língua ela é viva, a língua ela não é única, né? Existem inúmeras formas de você falar várias coisas dentro da língua portuguesa, né? Ainda mais na língua portuguesa, né? Com gírias, com dialetos, né? Com expressões. Por isso que eu acho, inclusive, que o gringo se perde pra caramba quando ele vem ao Brasil, porque ele aprende a linguagem normativa, a linguagem culta, a linguagem formal. E quando ele vem para o Brasil, ele se depara com uma diversidade linguística, com uma variação de variedade linguística tão forte, né, que não parece a língua portuguesa. A língua portuguesa falada, ela não parece com a língua portuguesa escrita nas nossas interações sociais. É lógico que se esse gringo, né, vira um jornal nacional, ele, né, ou enfim, só isso, só jornal mesmo. Ele vai ter ou ler um texto acadêmico, ele vai ver a aproximação, né, do da linguagem formal. Mas durante a interação dele no dia a dia, não. Eu lembro de uma experiência minha que eu tive, que eu e mais um, no início, assim, entrei em letras, né? Eu fui contratada junto com outras duas pessoas, um menino e uma menina, porque tinha uma empresa, que é a Bowen, se eu não me engano, que é uma empresa de engenharia ecológica, que é alemã e veio para o Brasil. Sim, alemã que veio para o Brasil. E o que, que acontece? Vieram muitas pessoas, homens, mulheres, o dono da empresa, né? O dono não, o CEO da empresa, junto com a mulher dele, que também era CEO da empresa também. Eles vieram, eles eram alemães, naturalizados americanos, que vieram para o Brasil tocar a empresa, né? Hoje eles estão em São Paulo, inclusive. E aí eles aprenderam a língua formal. Eles fizeram, né, aula de português durante, sei lá, 6 meses, de modo muito intenso, com um professor americano que sabia a língua portuguesa, né? Que erro, meu Deus, que erro. Porque quando eles chegaram no Brasil, né, o pelotão germânico norte-americano chegam no Brasil, eles não sabiam o que fazer. Porque, por exemplo, quando eles. Sim, Daniel. Exatamente, sabe ensinar nem inglês. Cara,
por exemplo, aí a gente tinha que era muito engraçado. A gente tinha que, porque eu sei um pouco de inglês, né? Aí a gente tinha que acompanhar e as traduções que eu tinha que fazer eram muito simples, né? A gente tinha que acompanhar porque, por exemplo, quando tinha reunião e que misturava alemão com americano e com brasileiro, eles não entendiam. As pessoas podiam falar devagar o que for, mas eles não entendiam. Por quê? Por causa do seguinte, eles, olha só, eles aprenderam o porquê, né? Tirando a questão dos 4 porquês. Eles entenderam a funcionalidade do porquê. Mas eles não entendem, por exemplo, o porquê de quê. É uma palavra totalmente diferente. Eles não conhecem o tendo em vista. Né? Quando tinha um ambiente, por exemplo, de reunião, as pessoas falavam a gente. Né? E aí, quando falavam a gente, eu lembro de uma situação muito engraçada que quando ele falava a gente, ele ficava boiando. Aí ele falava assim, meninos, o que ser a gente? Aí a gente falava, we, us. A gente falava, né? Ele falava assim, não faz sentido. Emanuelo, não faz sentido, porque a gente é a pessoa, é uma só. Como é que a gente, que é a pessoa, significa nós, que é plural? Aí eu falava, irmão, sei lá, só sei que foi assim, entendeu? Aconteceu. E aí, pois é, Sofia. Então, cara, era muito. E era uma grana que eu ganhava assim, com prazer, porque eu ria da cara de europeu e norte-americano de modo remunerado, entendeu? E traduzia umas palavrinhas assim e explicava o conceito. Foi um dos melhores empregos que eu arranjei na minha vida. Depois ele foi tomando ritmo, sacou? Mas é isso, eu tinha que explicar gíria para ele, eu tinha que explicar o véi, porque véi não é velho, véi é em, entendeu? Eu queria viver disso, entendeu? Só que eu não consegui seguir essa carreira dessa profissão que eu não lembro. E era paga por hora, era muito bom. Então, aqui, a variação linguística é tradutora. É, 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 como é que eu posso dizer? Social, né? Uma tradutora espontânea. Isso aí. Personal translator. Sim. Coach. Ai, Daniel, vamos lá. Aí a gente tem aqui. Variação linguística é o modo pela qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Essa diferença pode ser histórica. Então, olha só, a variação linguística ela pode acontecer por uma questão histórica, ou seja, a variação que as pessoas mais velhas que as mais velhas usam com relação às mais novas, né? Eu, por exemplo, agora, e eu sou nova, tenho 24 anos, tem linguagem, por exemplo, que eu não consigo compreender dos meus alunos do ensino fundamental, né? Geográfica, lógico, né? Que eu acho que a gente mais sabe, mais tem ciência, consciência também, que é essa questão das regiões do país, e sociocultural, que é essa questão de grupos que as pessoas pertencem, né? E depois a gente vai falar sobre isso. Então, a língua, pois é, Daniel, eles me assustam também. A língua não é única, a língua ela não é estática, a língua não é aquilo que está apenas no dicionário. Querendo você ou não. Não estou falando que, tipo assim, eu estou te enfiando a goela abaixo que a língua não é única, porque ela não é, sabe? Existem várias formas de você falar a mesma coisa. Tipo, nossa, isso é muito ruim. Tipo, caramba, que saco. Ou que cu. Ou que merda. Entendeu? Significa praticamente a mesma coisa, né? Tenho 21 e quando eu vejo uma gíria nova no Twitter, preciso dar um Google. Exato, Morgana. E isso acontece muito pelo fator da globalização, né? A língua ela se difunde e ela se espalha muito rápido entre as pessoas. Então, cada vez mais existem palavras novas.
Sofia, bem-vinda ao clube. Ainda bem que eu não estou sozinha nessa. Então, ó, as diferenças são observadas principalmente na fala. Idade, região do país, cultura e até mesmo estilo são fatores que fazem a língua ser variável. Então, galera, a variedade linguística, ela está aí. E a gente não pode ignorar, né? Por muito tempo, inclusive, essa é uma das causas do problema, já dando um spoiler para vocês, essa variação linguística, por muito tempo, tipo assim, 2 anos atrás, ano passado que ela foi inserida, né, no ambiente acadêmico de ensino fundamental e ensino médio. Na academia a gente já discute sobre isso. Mas a variação linguística, ela existe, não tem como ignorar. Essa questão da língua ser viva, da língua não ser estática, não ser parada, uma coisa só, aquilo que se vê e que se lê no dicionário, a gente tem que sair disso. E a partir do momento em que a variedade linguística existe e ela é utilizada muito mais do que a língua normativa, a gente tem que começar a repensar os nossos padrões de ensino, sabe? Por quê? Porque, cara, o que a gente ensina na escola é um fragmento de língua que a gente quase não usa. Porque é só pedido na escola em ambientes formais. Isso é um problema porque a maioria dos ambientes no qual nós frequentamos são ambientes informais, que são as nossas, que é a nossa casa. A nossa escola é mais informal do que formal. As ruas, né? É o comércio. Então a gente tem que abraçar a variação linguística, sistematizá-la, falar que ela existe e debater sobre isso. Agora, né, a gente fala sobre preconceito linguístico. Eu acho engraçado porque essa imagem aqui, ó, dessa mulher, esse croppedzinho dela é uma bandeira do arco-íris LGBTQIA+. E fala sobre o silenciamento das pessoas, né, homoafetivas ou não, né, ou não binárias, enfim. E aí eu coloquei em preto e branco, porque quando eu tirei a cor, pode ser associado ao preconceito linguístico. Entendeu? Por isso que ela está com a boca tampada. Adaptações, tá vendo? Tudo é adaptável. Então, olha só. Preconceito linguístico. Vamos conceituar a nossa palavra-chave. Inclusive, podem utilizar isso na introdução de vocês, tendo em vista que não é um tema, né, uma palavra autoexplicativa. Então, preconceito linguístico é todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou até mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Saca só, Daniel já tá ligado disso porque eu mostrei isso porque eu falei isso na sala dele. E ele só ficava assim. Porque vai fazer letras, Daniel, tô vendo que vai fazer letras. Tô vendo. Não que eu esteja incentivando, mas eu acho que você iria amar, inclusive, o curso. E a profissão, por que não, né? Enfim, mas se puder, corra. Aqui, galera, a gente tem o seguinte: existem variações linguísticas, certo? Então, o que eu falo é o seguinte: a norma padrão da língua portuguesa, ou seja, aquela que é de dicionário, é uma das várias variações linguísticas. Existe a variação linguística formal, existe a variação linguística culta, que é a academicista, que é a mais difícil, ainda um patamar a mais do que a linguagem padrão. Existe a variação linguística regional, por exemplo, a mineira, a baiana, a pernambucana, a sulista não, né? A do Rio Grande do Sul, a de São Paulo, a do Rio de Janeiro. Existe a capixaba, exatamente, Sara. Existe a variação linguística, por exemplo, da comunidade LGBTQIA+, que a gente vai ver aqui. Existe uma variação linguística das pessoas acadêmicas de letras, de pessoas acadêmicas do direito, de pessoas acadêmicas de medicina. Olha o tanto de variação linguística que existe, né? Então, a norma padrão, aquela que a gente aprende na escola, é só uma das 1000 variedades que existem no Brasil.
Só pega essa linha de raciocínio. Só que a gente não pode negar o seguinte: existem variações linguísticas que são de maior prestígio e as variações linguísticas de menor prestígio social. A variação de maior prestígio social é a variação normativa, é a variação culta, a variação padrão. E as variedades linguísticas de menor prestígio social são, por exemplo, aquelas do Nordeste. Uma variação linguística de grande prestígio social é a variação linguística do Sul, por exemplo. E o que é muito curioso é que o português mais próximo do padrão no Brasil é falado no Maranhão. Que coisa, né? E aí, enfim, xenofobia, a gente vê por aí, né? Quando fizeram pesquisas, né, na Letras, é interessante por causa disso. Por quê? Porque a língua portuguesa mais próxima da variedade padrão é a do Maranhão. Porque eles usam tu, eles usam voz e conjugam certo. O carioca, por exemplo, usa o tu, mas ele não faz a conjugação dentro da gramática normativa, entendeu? Então é errado. E engraçado, porque a que mais se assemelha com a variação padrão é do Maranhão e é uma das variações linguísticas que mais sofrem preconceito. Então, é questão da linguagem? Não. É um preconceito. O preconceito linguístico, ele não necessariamente é linguístico. Ele é um preconceito regional, ele é um preconceito homofóbico, ele é racista, e aí culmina no preconceito linguístico. Entendeu? Então é isso. Então aqui, ó, o preconceito linguístico é todo juízo de valor negativo às variedades linguísticas de menor prestígio social. Então, galera, é isso que eu quero que vocês tomem em consideração com relação a esse slide. A norma padrão é uma das inúmeras variedades que tem. Só que existem variações linguísticas, existem variedades linguísticas que têm mais prestígio do que as outras. A culta, a academicista, a padrão, são as variedades linguísticas de maior prestígio. As que têm marcas regionais, principalmente de lugares do interior e lugares do Nordeste e do Norte, são as de menor prestígio social. Do interior, das periferias, né? Da comunidade LGBTQIA+. Então, tudo é variedade linguística, só que existem aquelas que são de maior prestígio social e menor prestígio social. Por quê? A gente acha que norma culta não é variação linguística, que norma padrão não é variação linguística. E para você ver o quanto a sociedade é preconceituosa. Ela acha que variedade linguística é tudo que foge do padrão. E não, padrão é uma variação. Observe bem. Observe bem. Esse cara é com uma maçã na boca. Aqui eu dei uma viajada. Mas, enfim, as práticas de preconceito linguístico revelam os diversos preconceitos existentes na sociedade. Ou seja, o preconceito linguístico é também um reflexo dos preconceitos sociais. Então, a gente tem um preconceito socioeconômico. Então, né, a variação linguística de pessoas de baixa renda, que não teve acesso a um ensino de qualidade, né? Ou seja, as pessoas pobres. Um preconceito linguístico, né, de socioeconômico. Tem a xenofobia, que é o preconceito regional, né, com dialetos, por exemplo, do Nordeste e do Norte, e de regiões interioranas, por exemplo, Minas Gerais, né? A gente tem um preconceito cultural também, que é essa questão tem muito em música, sabe? A gente tem o preconceito linguístico motivado pela homofobia, né? E a gente tem o preconceito linguístico motivado pelo racismo, certo? Enfim, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Deixa eu ver o próximo slide aqui. Não. Antes desse próximo slide, que vai causar muita raiva, muita revolta na gente, é o seguinte: olha a diferença. Pergunto a vocês, participem. Quais são, olha só, quais são os
os ritmos, os gêneros musicais que as pessoas menos gostam no Brasil, que as pessoas, aliás, menos gostam não, que as pessoas manifestam maior insatisfação. Tipo assim, eu odeio tal gênero musical. Quais são? Que as pessoas manifestam maior repulsa na sociedade. Cadê, gente? Quais são os gêneros musicais que a pessoa fala assim, nossa, eu odeio tal gênero musical? Lógico que é para responder isso. Funk. Funk, sim. Funk. Por quê? Pagode, muito bem. Sertanejo, eu sei que é muito heterotop, mas sertanejo, eu odeio sertanejo, né? Eu odeio funk, eu odeio pagode. Ninguém fala, por exemplo, eu odeio música clássica. Tal qual fala como odeia funk. Ninguém fala, por exemplo, eu odeio música eletrônica. Eu falo, mas não é uma regra. Eu odeio música eletrônica. Música eletrônica é música de branco, né? Você faz música eletrônica europeia, né? E você já lembra do Alok, que acha que tá bonito com aquele bigode horroroso dele. Enfim, sertanejo rola muito, sabe? Sertanejo, pagode, funk, rap, né? Hip hop, né? Ou seja, os gêneros musicais que as pessoas têm mais preconceito são gêneros musicais, por exemplo, que fogem de uma linguagem padrão da língua portuguesa. E também são gêneros musicais que sofrem preconceito regional. O sertanejo sofre preconceito regional por conta da linguagem, que é caipira, né? Que é uma questão xenofóbica. O pagode e o funk sofrem preconceito cultural e preconceito socioeconômico, né? Meu Deus do céu. O funk sofre e o pagode sofre muito preconceito com relação ao racismo. O funk sofre muito preconceito agora, né? Com relação à homofobia. Gente, muitas pessoas. Gente, a música da Pablo Vittar é incrível. Dançante, maravilhosa. A música da Pablo Vittar é uma das melhores coisas que existem hoje na contemporaneidade, porque é um ritmo muito gostoso. Eu acho que isso varia com relação ao gosto pessoal. Mas só que, tipo assim, a Pablo Vittar ela sofre muito hater na música dela e nela em si por causa de uma questão homofóbica, entendeu? Não necessariamente porque acha a música dela ruim, mas por causa do preconceito com relação à homofobia, né? Enfim, então só para vocês terem uma noção, aqui como questão, olha só, como questão de preconceito linguístico, a gente tem, olha só, aqui tem a questão da licença poética. Licença poética. Licença poética é tipo assim, a liberdade do escritor de utilizar construções, ortografias e sintaxes que não seguem a norma gramatical, ou seja, que fogem do padrão da língua portuguesa. Quanto anúncio, né? Ai, gente, desculpa essa língua. Oh, meu Deus. Mononucleose infecciosa, doença do beijo, causa. Ah, não quero. Depois eu vejo isso aqui. KFC também aqui. Ok. Tirando todas as sacanagens aqui do slide, né? Aqui. Então, a gente tem, olha só. Licença poética. Aí fala da liberdade de expressão, né? Que não sei o quê. Aí tem aqui. Exemplos de licença poética. Poema de Mário Quintana, né? Exemplos de licença poética, ou seja, errar a língua portuguesa. Que licença poética, eles falam que é o erro de português de propósito na música, ou no poema, que é de propósito, porque para ficar melhor o som, né? Enfim. Então, às vezes, eu coloquei um nós vai aqui na música porque ficou melhor o som. Se eu colocasse nós vamos, não ia ficar muito bom, não ia ficar com ritmo, enfim. Né? Então, não é um erro de português, é um erro de português proposital chamado de licença poética. Né?
Aqui a gente tem, enfim. Aí nós temos, como licença poética, algumas músicas. Ó, na letra da música Socorro, de Arnaldo Antunes, percebe a presença da licença poética no trecho Meu coração já não bate, só apanha. Sabe-se que o coração não é capaz de bater ou apanhar. Enfim, né? Tem outras músicas também do Titãs, né? Enfim, que tem essa questão da licença poética que, se eu não me engano, Arnaldo Antunes canta MPB, música popular brasileira, que é uma música, por exemplo, de classe social mais alta. Agora, nós temos aqui, olha só o título dessa matéria: música com os erros de português estão presentes entre os hits brasileiros. De cara, Glória Groove e Belo. Engraçado, né? Quando é MPB, quando é música, né, que a alta sociedade consome, mando, Esther, mando, vai ter a gravação também, que a alta sociedade que consome é licença poética. Quando a música, né, tem raízes, por exemplo, regionais, tem raízes socioculturais das classes sociais mais baixas, quando a música é uma música, por exemplo, que mais pessoas pretas que fazem, já é erro de português, não é licença poética. Tá vendo? Existe um preconceito linguístico com relação até à música, né? Então, olha só, aqui, ó, Entre Tapas e Beijos, essa música é muito boa, que é o sertanejo. Aqui a gente tem Raul Seixas, que foge um pouco a regra. Sertanejo, as minas pira. Gente, e é óbvio que só as minas piram, né? Só que não ia ficar legal. Isso é claramente uma licença poética. Mas por ser sertanejo, né? Que é uma música do interior, vinda do interior do país, por exemplo, não é. É erro de português. Por quê? Porque o caipira, o funkeiro, ele erra porque ele não sabe a língua portuguesa. Já o artista do MPB erra porque ele quer, porque é poético. Isso é um preconceito linguístico. Isso é um preconceito linguístico regional. Isso é um preconceito linguístico racista. Isso é um preconceito linguístico socioeconômico. Entendeu? Então a gente tem o Belo, a gente tem aqui Suíte 14 do MC Guimê, Nós Dois Se Amando, além de Nós Dois Nos Amando, né? Aqui, Telefone Mudo, uma obra-prima, né? Que também é sertanejo. Refém do Gustavo Lima. Ai, não gosto desse homem. Aqui, Arrasta da Glória Groove e Léo Santana, né? Aqui a gente tem também, enfim, que é hip hop, né? Enfim, é só para vocês olhar essa questão do preconceito linguístico, até mesmo em música, né? Para você ver que esse preconceito linguístico, peraí que saiu, ele é oriundo de um preconceito social, preconceito socioeconômico, preconceito regional, preconceito cultural, homofobia e racismo também. Vamos lá, outros exemplos é o seguinte, em 2018, vocês ficaram sabendo desse babado aqui? Que caiu uma questão do Enem do dialeto utilizado por gays e travestis. Caiu sobre isso. É lógico que para você responder a questão, você tinha que ter noção do que é variação linguística e não tinha que necessariamente saber o que falava esse dialeto aí de gays e travestis, né? Aí tem, ó, Aquenda o Pajubá, conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem orumbá, a linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. E aí, Amapô, não faça a louca e pague o meu acué. Deixe de eque... Não sei, gente. Senão eu puxo o teu picumã. Picumã eu sei que é cabelo. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Adepto ao uso das expressões, mesmo nos ambientes mais formais, o advogado afirma. É claro que eu não vou falar durante uma audiência ou numa reunião, mas afirma com os meus colegas de trabalho, eu falo acuê o tempo inteiro, brinca. Ou seja, gente, essa questão gerou muita polêmica, né? Pelo preconceito linguístico. Pelo preconceito linguístico,
contra a linguagem utilizada por gays e travestis, né? Até hoje você entendeu o surto das pessoas com essa questão. Isabela, meteu a palavra viado no meio, as pessoas não querem nem saber, as pessoas ficam surdas, entendeu? A pessoa escuta gays e travestis, só isso que elas escutam, entendeu? E elas são completamente alheias a todo o resto. Elas não contextualizam aquilo que elas estão falando. Mas assim, Sofia, a certa vai escalar a letra C, depois vocês dão uma olhada nessa questão. Mas fala sobre a variação linguística, de tipo assim, da perspectiva do usuário, Pajubá ganha status de dialeto. Por que, que ele ganha esse status de dialeto, de uma variação linguística na língua portuguesa? Né? Enfim, não precisava saber as traduções das palavras. Enfim, mas as pessoas caíram matando em cima dessa forma linguística de manifestação. Né? E porque existe um preconceito linguístico contra a linguagem utilizada aí pelo fator social. Exatamente, Isabela. Exatamente. Exatamente. Tudo hoje que envolve a palavra homossexual causa um impacto muito grande. Muito grande. É isso. Causa um impacto muito grande. Enfim, a sociedade brasileira, acho que mundial, né, está começando a se acostumar com essa ideia, graças a Deus. E ela está sendo difundida, né, nos meios de comunicação, nas provas do Enem, enfim, o que é algo, né, totalmente tá na sociedade. Então, é válido se falar sobre isso. Vamos lá. Segundo, esse idiota aqui, olha que cara de idiota que esse homem tem, né? Ele foi muito criticado, graças a Deus, na época, porque ele era um médico, tinha que ser, que ele colocou na receita médica o seguinte: não existe pneumonia e nem raio-x. Zoando, né? Sendo preconceituoso linguisticamente por causa das pessoas que não têm escolaridade aí e não conseguem pronunciar, não sabem a pronúncia correta, aliás, a pronúncia normativa da palavra pneumonia e raio-x. Então, ele foi e fez essa receita, tirou foto, postou no story, achou que estava arrasando com isso, achou que era uma pessoa extremamente engraçada, né? E, enfim, ganhou processo, se não me engano, né? E por difamação, né? Danos morais, bem feito. Por mim era pouco, tinha que deixar de ser médico, inclusive. E, enfim, foi demitido do lugar que ele trabalhava, né? E ele agiu com preconceito linguístico. Por quê? Porque ele zoou, né? Ele fez pouco caso e ele desqualificou as pessoas por causa da forma que elas falam, né? E zoar as pessoas pela forma que elas falam só porque ela não segue a linha de maior prestígio. Só que eu acho isso muito foda, porque o que é um pedaço de papel frente a um ser humano, frente à vivência de um ser humano? Então, por exemplo, a minha avó paterna, de modo mais específico, ela estudou até a segunda série, né? Ela é preta, ela sofria discriminação dentro da escola, né? Ela sofria racismo na escola, ela apanhava da professora, ela tomou um trauma assim, terrível e abandonou a escola na segunda série e aprendeu a ler e a escrever, mas é bem iniciante, assim, né? Ela não conseguiu desenvolver muito bem a escrita e a fala dela de acordo com a gramática normativa, né? E ela é uma senhora de 80 anos, que sofreu muito na vida. E aí, quando ela, por exemplo, fala, né, algo que não segue a gramática normativa, quem sou eu, Emanuele, para corrigi-la? Aliás, o que é um pedaço de papel, o que é um dicionário, o que é alguém que determinou uma linguagem de prestígio para falar que a minha avó, de 89 anos, está errada? Nada. Absolutamente nada.
Entendeu? Então, é muito complicado você desqualificar alguém pela fala. É deselegante, é errado, é escroto, é tudo de pejorativo que existe, né? E a outra coisa que a gente vê muito, né, e quem nunca, né, que é essa questão de discussão na internet, que as pessoas querem parar de discutir com as outras pessoas, não por falta de argumentos, mas sim porque ela escreve errado, né? Quem nunca viu, né? Primeiro aprendi a escrever, aí começamos essa conversa, né? Tipo assim, nossa, você não sabe nem escrever direito, quem dirá falar de política, né? Isso é um preconceito linguístico, né? Então a questão é, eles exigem que nós sigamos a norma padrão para ser alguém que merece respeito dentro da sociedade. E essa pessoa que não segue a linguagem padrão, ela não é respeitada, né? A linguagem LGBTQIA+ aqui não segue o padrão. Logo, as pessoas acham que podem desrespeitar. Aqui, as pessoas de baixa renda, provavelmente, né, por ser um hospital público, não seguem a linguagem padrão, que é pneumonia e raio-x. Logo, o médico achou que tem o direito de desrespeitá-la. O Pocoyo aqui, que é o Pocoyo, né? O Pocoyo aqui acha que não que a pessoa não está aos pés de discutir com ela porque ela não segue uma linguagem padrão, né? Enfim. Então, devemos repensar. Então, aqui, dominar o uso da norma culta é uma forma de exercer poder sobre aqueles que não dominam. Essas pessoas aqui, galera, principalmente esse médico, ele acha que ele é melhor, que ele exerce algum poder sobre a outra pessoa só porque ela não segue uma das milhares de variações linguísticas que existem na língua portuguesa. Aqui, galera, eu coloquei um vídeo do Porta dos Fundos, que é o português fluente, que também é essa questão do domínio de uma pessoa sobre a outra, né? Vamos lá. Opa, dá licença. Vem já. Opa. Eu já tô de saída agora. Queria saber se você quer mais alguma coisa. Senta aí, Rogério. Eita. Então, Rogério, eu sei que é o seu primeiro dia aqui na empresa, Sim. mas eu não gostaria que você me chamasse de você na empresa, sabe? Acho que é um pouco informal demais. A gente tem uma hierarquia aqui dentro, então eu acho melhor a gente mudar isso. Desculpa. Vou voltar. Eu gostaria de saber se o senhor quer mais alguma coisa. Senhor, Rogério? Tá vendo algum senhor aqui, não? Senhor, pra mim, tá lá no céu. Com certeza. Gostaria de saber se tu precisas de um... Tu? Isso aqui virou baile funk agora, favela, presídio, pra chamar de tu? É charqueada Rio Grande do Sul agora? Tu vai? Não, tu não quero tu, não. Perdão, eu não sei como me referir a pessoa que está na minha frente. Eu gosto de segunda pessoa do plural. O que tá Segunda errado. pessoa do plural. Porque voz é igual a Voz. vocês. Isso. Vamos nessa. Pode perguntar, vai. Gostaria de saber se vós precisarias de... Não. Precisar de... Não. Precisar de eles? Não. Caramba, Jeová, me ajuda aqui. Gostaria de saber se vós precise de... Não. Preciserdes... Não. Preciserdes... Precisendes... Precidirnes... Não. Precisar... Não. Precisardes... Não. Precisar de ex... Não. Gostaria de saber se seu vós precisardes. Engraçado é que aqui no seu LinkedIn tá dizendo que você tem português fluente. Eu sei, senhor, mas é porque as pessoas mentem no currículo, né? Rogério, Oi. Oi, chefe. você me mandaria aquele relatório até o fim da tarde? Mandaria. O quê? O relatório. Mandar-lo-ia. Pra quem? Vós. Vós mandar-lo-ia. Mandar-vos-lo-ia. Muito bem. Mandar-vos-lo-ia? Enfim, né, de uma maneira cômica,
né? Aqui foi retratado essa questão de domínio, né, de uma pessoa sobre a outra com relação à fala. Então, vamos lá. A discriminação com base do modo de falar dos indivíduos é encarada com muita naturalidade na sociedade brasileira. Os erros de português cometidos por analfabetos, semi-analfabetos, pobres e minorias sociais são criticados pela elite, que disputa quem sabe mais a nossa língua. Aqui a gente tem o Emicida, lindíssimo, falando um pouco sobre a questão do preconceito linguístico no dia a dia. Esse preconceito linguístico, ele é muito presente no nosso dia a dia. O idioma, ele também traz junto uma visão do mundo. Às vezes a tradução até amaldiçoa o sentido original, porque ela minimiza aquilo para caber dentro da perspectiva de alguém que não vive dentro daquele contexto, saca? Então, tipo assim, o peso de uma saudade, tá ligado? O que a palavra saudade significa para quem fala português está anos-luz do que é, sei lá, um início, entendeu? Isso significa muito mais do que isso, mas isso precisa ser diminuído para caber dentro da lógica dessas pessoas que vêm de fora. O português do Brasil, na verdade eu nem gosto tanto de chamar ele de português, porque eu acho que a gente fala brasileiro, que a gente não fala igual em Portugal, entendeu? A gente já fala, o idioma parecido, mas é outro. Recebeu-se imigrantes aqui de tantos lugares do mundo, diferente, cada um trouxe um pouco de si, colaborou com isso aqui. É uma expectativa meio óbvia que surja uma maneira nova de se falar no Brasil. O português de Portugal, mano, ele tem uma santidade, assim, é meio sacra, assim, a sílaba tônica, sabe? Tipo, ela é no lugar correto, sabe? E no Brasil, mano, se eu quiser que tenha 5 sílabas tônicas na palavra, se foda do que eu tô falando, tá ligado? Se a gente fala maravilhoso, todas as sílabas são fortíssimas. A língua foi se moldando às necessidades e às culturas que estavam mais presentes em cada uma das regiões do Brasil. E quando você vai falar da periferia, sabe, a necessidade de se comunicar rápido, sabe, a norma culta às vezes é mais lenta. Tem muitas pessoas que não têm um diploma, mas têm uma vivência, sabe, mano? E aquela vivência ali, ela é tão ou mais importante do que várias coisas que a academia trouxe pro mundo. E que se você teve a oportunidade de adquirir um conhecimento, você tem a obrigação de compartilhar ele, entendeu? E fazer isso de uma forma afetuosa, não arrogante, sabe? Existem níveis de escolaridade, existem níveis de letramento, existem níveis e econômicos mesmo, de acesso à escolaridade, sacou? E se eu desconsiderar isso aí num país como o Brasil, eu vou estar sendo muito canalha. A sociedade no Brasil tem um hábito de ser muito canalha. Se uma pessoa fala mesmo ou fala mesmo, tá ligado? Partindo do ponto que a intenção é você entender. Se você entendeu, sabe, a ponto de entrar naquela história, a missão foi cumprida. Se você pontua aquilo para marcar que aquela pessoa não obedece a uma norma culta da maneira tradicional, talvez tenha um problema em você, né? Quem tá falando. A questão eu vi uns vídeos, eu sei que ele não é parâmetro, não é MC, né? Ele é. Mas a pessoa que eu vou citar não é parâmetro para porra nenhuma. Mas eu vi um vídeo do Olavo de Carvalho, puta que pariu, que ele critica a variação linguística, né? Ele critica a sociolinguística, né? E ele fala que a questão de se considerar a variação linguística é o empobrecimento da língua portuguesa, está acabando com a língua portuguesa e etc e tal. E a questão galera, ninguém quer, o Marcos Banho, que é o linguista de maior prestígio no Brasil que fala sobre isso, ele não está falando que tem que acabar com a norma padrão. Até porque para uma língua existir, ela tem que ser padronizada, ela tem que ser escrita, ela tem que ter um dicionário. Só que quem não segue essa linha padrão não tem que sofrer represália, não tem que sofrer preconceito, não tem que perder oportunidade, não tem que ser diminuída. É essa a questão. A gente não quer acabar com a gramática normativa. A gente quer abraçar as outras formas de falar a língua. Por quê? Porque elas existem, querendo aquele senhor ou não.
Você não pode simplesmente ignorar alguma coisa porque você não gosta dela. Se ela existe e ela tem uma notoriedade muito grande, tendo em vista que as outras variações linguísticas elas são muito maiores do que a norma padrão, a gente não deveria deixar de falar. E a partir do momento que pessoas sofrem por isso, isso deve ser levado em pauta, né? Eu acho muito foda essa questão do nacionalismo brasileiro, desse patriotismo, é que as pessoas só olham para o umbigo dela, sabe? Não é o nacionalismo. Se você fosse nacionalista, se você fosse patriota, você ia querer que toda a sua nação, todas as pessoas dentro do seu país tivessem a mesma oportunidade, porque a desigualdade social não cresce país nenhum. A Europa, por exemplo, é um país desenvolvido, né? É lógico que existe desigualdade social, né? É lógico que existe, por exemplo, xenofobia, que é uma questão de fora do país. Mas entre eles, né? Isso é proveniente de estudos. Entre eles existe uma noção de equidade muito grande, sabe? De que se esse cara pertence ao meu país, eu quero que ele tenha tanta oportunidade quanto a mim. É lógico que a gente vê lá, que chama muita atenção, existe racismo pra caramba lá e tal, mas, por exemplo, essa questão do Brasil, né, e a desigualdade social, ela é muito forte por essa questão do brasileiro não ser nacionalista, né? E aqueles que se dizem nacionalistas são os que menos são, porque eles não, os que dizem nacionalistas, vocês sabem muito bem de que eu estou dizendo, eles não querem igualdade entre as pessoas. Muito pelo contrário, eles querem desigualdade, né? Então, é muito complicado isso. Porque, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que nem mora no Brasil, se diz um cara extremamente nacionalista e extremamente patriota. Engraçado que ele é nacionalista e patriota, que nem mora no Brasil, e não leva em consideração as culturas brasileiras, a forma de manifestação de outras pessoas. Ele se diz nacionalista, mas quer que brasileiro sofra preconceito com seu modo de falar. Alguém que é igual a ele, que divide a nacionalidade junto com ele. Então, é uma coisa muito controversa, né? Desculpa a crítica de quem gosta. Se quiser debater alguma coisa, tá com o chat aberto. Vamos lá. Aqui eu falo o que eu peço, mas vocês também têm a mesma liberdade. E aqui a gente tem quais são as causas do preconceito linguístico. Aqui eu coloquei duas, né? Vocês não vão colocar que a causa do preconceito linguístico é baixa escolaridade brasileira. Não necessariamente, tá? Infelizmente, a escola foi por muitas décadas e continua sendo, apesar dos avanços que a gente vê desde o ano passado, uma estimuladora do preconceito linguístico. Por quê? Porque até então não se falava de variação linguística. Até então, a única norma, a única variação que é cobrada é uma só. A partir do momento que eu só ensino gramática normativa para vocês, eu coloco em desigualdade todas as outras variações. Então, a partir do momento que a escola coloca em pedestal uma variação linguística, todas as outras elas ficam desvalorizadas, entendeu? Então, a escola, por não abordar essa pluralidade social, ela acaba fomentando o preconceito linguístico. Por quê? Porque eu que frequentei escola, por exemplo, de boa qualidade a minha vida inteira, eu tenho, e mais a minha faculdade de letras e minha formação, eu tenho acesso à gramática normativa. Por que, Emanuele, que você tem acesso à gramática normativa? Porque eu tive uma boa escolaridade. Certo? E aí, o que a escola me fez perceber? Que quem não fala de acordo com o que eu aprendi é burro, não frequentou a escola. E é muito. E não é isso, entendeu? Então, a escola, por mostrar apenas uma variação linguística, ela acaba sendo uma estimuladora desse preconceito, tendo em vista que ela ignorava todas as variações. A escola, no entanto, não é a única responsável por disseminar esse tipo de preconceito. Os meios de comunicação em massa, tais como jornais, revistas, rádio, televisão e etc., bem como os próprios falantes do idioma que julgam a variação
do português que falam é mais bonita, agradável ou bem elaborada, também corroboram com o agravamento desse cenário. Galera, aí a gente entra nisso aqui, ó. Vamos lá. Meios de comunicação em massa promovendo racismo, preconceito sociocultural e preconceito linguístico. Olha como ele retrata a pessoa preta e de baixa renda. Por licença, será que alguém tem 50 centavos, 25 centavos? Ô, 10 centavos! Tá tudo errado. Vai eu comprar um arame farpado lá perto de casa. Essa casa tá muito perigoso, moça, tá cheio de ladrão. Tu não tem não 50 centavos pra eu comprar um arame farpado, botar lá perto de casa. Onde a senhora mora tem muito ladrão? Olha, mas ele está fazendo senha, moça. Engraçado que a mulher, por exemplo, que está bem vestida, né? Ela fala o português normativo, né? Agora, a mulher que pede dinheiro, ela necessariamente é desqualificada, por exemplo, qual é a sua forma de falar, né? Tem essa sátira por trás. E total, que bom que acabou, porque era o maior desserviço com relação à propagação de todos os preconceitos imagináveis e inimagináveis da sociedade brasileira. Ele está pegando senha para roubar as de perto, entendendo? Tá igualzinho feira do SUS. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Vem cá, não dá pra senhora se mudar de lá, não? Olha, eu não tenho condição, né? Porque se eu tiver, eu ia pra faixa de Gaza, porque a faixa de Gaza perto da de casa é igual parque de diversão, que é... A questão é, não quero nem ver esse vídeo todo, a questão é, aqui, além da questão racial, que não entra em discussão aqui porque não é o caso, mas você percebeu que a forma de falar dessa personagem é uma forma de chacota, a forma de não estar de acordo com os padrões normativos, os padrões da língua portuguesa, é uma forma de ridicularizar e rir dessa pessoa. Então, a partir do momento em que essa pessoa que fala errado é uma característica preponderante para poder ser humor, né? Isso dá margem para você zoar, né? Ou achar engraçado ou ridicularizar pessoas que falam igual a ela. O que o problema não é falar igual a ela, né? Porque existem diversos motivos pelos quais levaram essa pessoa a não seguir a gramática normativa. Talvez a baixa escolaridade, talvez o contexto social, talvez porque ela realmente não queria falar de acordo com a gramática normativa, né? E aí, a partir do momento que você coloca a língua da pessoa como chacota, galera, existe o preconceito linguístico e o Zorra Total está abrindo margem de você zoar ou rir da cara de pessoas que falam iguais a essa personagem, mostrando que é errado, que é vergonhoso, que é alvo de piada, que é... Enfim. Fora os outros 1000 problemas que existem dentro desse quadro aí, que a gente nem vai entrar em discussão agora. Então, quais as consequências do preconceito linguístico? Qualquer tipo de preconceito afeta a qualidade de vida do indivíduo. O preconceito linguístico pode levar, principalmente, ao não desenvolvimento escolar e social. Além disso, pode gerar inúmeros tipos de violência, como as verbais e físicas, e desencadear, muitas vezes, problemas psicológicos decorrentes dessa discriminação social. Galera, levando em consideração a língua falada, né, a variação linguística da língua falada, não quero soar capacitista também, né, a comunicação de uma pessoa, a língua que ela fala e a forma com que ela fala é praticamente tudo na vida dela. Tudo. A linguagem, galera, seja ela qual for, verbal, não verbal, é o que nos diferencia de outros seres, né? É o nosso diferencial, porque a gente usa a linguagem verbal, né, a maioria das pessoas, para tudo. E a partir do momento que você coloca na cabeça de uma pessoa que a linguagem verbal, a forma dela se comunicar é errada, é ruim, é motivo de chacota, é feio,
você acaba com a vida social e psicológica da pessoa. Gente, por isso que é tão problemático você corrigir erros de português de alguém. Nem eu que sou professora de português, a não ser que me peçam, ou em prova, eu corrijo erro de português das pessoas. Sabe por quê? Porque isso pode levar a uma consequência muito extrema, que é o medo de falar, que é o medo de se comunicar, né? Por exemplo, vamos supor que eu pegasse a minha avó, né? Ou a minha mãe, entendeu? Que não segue, ninguém segue, né? Mas enfim, para mim fazer, para mim falar, minha mãe usa muito essa construção. E toda vez eu corrigisse ela. Eu tenho medo de um dia minha mãe ter vergonha de falar comigo, sabe? Ou não querer falar comigo, ou evitar de falar algumas coisas comigo por causa dessa discriminação que existe. Certo? Então, tipo assim, é muito perigoso você corrigir alguém gramaticalmente. Se você faz isso, sendo que a pessoa não te pede, por favor, pare. Você só vai corrigir alguém gramaticalmente se alguém te pedir. Se não te pedir, não corrija. Porque é muito perigoso você reprimir alguém por causa do jeito que ela fala. Porque e se um dia ela tiver vergonha de falar? Isso me lembra o livro Vidas Secas. O Fabiano praticamente não falava também. Exatamente. O Fabiano, de Vidas Secas, ele praticamente não falava por vergonha da fala dele. Entendeu? Porque existe um preconceito linguístico na sociedade em que as falas, como de Fabiano, do livro de Vidas Secas, é motivo de chacota, é disseminado na televisão. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que a maioria da população brasileira que é baixa renda, né? Tem o tipo, tem a fala igual dessa mulher aí, dessa personagem da Zorra Total. Entendeu que isso vai alimentando um sentimento ruim dentro da pessoa, de tipo assim, nossa, eu falo igual a ela. Será que eu estou me prestando esse papel ridículo também? Isso é muito perigoso, galera. Então, muito cuidado. E aqui a gente tem como solucionar para acabar a aula de hoje, né? Então, aqui eu direcionei a proposta de intervenção de vocês. Inclusive, Sofia, se você quiser citar o livro Vidas Secas, acho fenomenal. Vocês podem citar também, por exemplo, o BBB 21, com a Juliette. Lembra que Carol Conká falou que... Ela falou assim, lá no Sul, é de Curitiba, né? A gente é mais educado, né? Se comparando, falando que a Juliette, do jeito que ela falava, junto com o sotaque dela e a forma com que ela falava as palavras, ela era mal educada, né? Então, também, né? A gente pode ver que no BBB 21 houve muita questão do preconceito linguístico. Teve aqueles escroto lá, o Rodolfo e o Caio, né? Que o Nego Di ficava imitando eles, né? A forma de falar deles, que era caipira, né? Do interior também, é uma forma de preconceito, de chacota do preconceito linguístico. Enfim. Então, aqui, como solucionar a questão do preconceito linguístico? A participação da escola, família e mídia na propagação do princípio da adequação linguística é fundamental para o fim do processo linguístico. Galera, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa conscientizar as pessoas, né? Eu não sei se você tirou alguma lição ou já sabia de tudo que era falado aqui, ou você, por exemplo, praticava algum ato que você hoje percebeu que não é tão legal assim. E tá tudo bem, aquelas. E tá tudo bem, porque é vivendo e aprendendo. Né, meus amores? É isso. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce educado, ninguém nasce educado no sentido de saber, né, como lidar com certas situações. É vivendo e aprendendo, e a partir do momento que se aprende, não errar mais, né? Sempre prezando por bem-estar social. Então, aqui, adequação linguística, o princípio segundo o qual não se fala mais em certo e errado na avaliação de determinada variedade linguística. Fala-se, pois, a variedade em questão é adequada ou não à situação comunicativa em que ela se manifesta. Então, galera, existe a questão do jeito que... é questão de apresentar as novas variedades.
e falar também a nível nacional, e o que já está acontecendo, mas intensificar, né? E levar em consideração as inúmeras variedades que a gente tem. Tem uma padrão, a gente tem que aprender a padrão, né? Questionável, mas enfim, né? Ter porque está na escola, mas a gente tem que aprender a padrão. Mas aprendendo a padrão, isso não nos dá carteira de menosprezar as outras variedades ou quem não teve a oportunidade de aprender a padrão também, né? Então, eu acho que a conscientização da família, escola e principalmente da mídia, aí vocês podem bater nessa tecla na proposta de intervenção. Causas, então, né? Tem essa questão do ensino escolar e propagação da mídia. Consequência, a gente tem por exemplo, a propagação da mídia gera uma violência social, e uma outra consequência é a probabilidade de alguém não se sentir à vontade dentro do seu próprio idioma, dentro da sua própria comunidade, dentro da sua própria perspectiva linguística, enfim. E a solução é conscientização. Bom, eu estava querendo pedir para o meu irmão, o Vitor, né, que ele é formado em letras também pela USP, e ele manja muito essa questão linguística, de preconceito linguístico. Aí eu estava querendo ver com ele se ele dá uma aula para vocês com relação a isso. Eu acho que vocês vão se amarrar nele, ele é muito massa, né? Não sei se alguém já participou. Sim, Sara, se alguém já participou de palestra que ele já deu. Acho que no ano passado, no PROS, eu coloquei uma palestra que ele ministrou sobre racismo estrutural, né? Ele é muito... a tese de mestrado ou doutorado dele é do Emicida, né? Ele é preto, inclusive. Aí ele fala muito sobre racismo cultural, preconceito linguístico, principalmente nessa questão racial e tal. Enfim, eu vou ver com ele se eu consigo marcar uma aula esse, mas, por favor, compareçam, tá? E eu acho que vai ser bastante enriquecedor. Sabe, minha família é toda chique. Ele tem algumas postagens legais no Instagram também, é Victor Valente o nome dele, depois vocês dão uma olhada lá. Aí eu vou ver se o Victor pode dar essa palhinha para vocês, ou outras, enfim. Manu Whindersson Nunes postou um vídeo sobre variação linguística no Brasil também esses dias. Que bom, Sara, eu vou dar uma olhada depois. Vou até colocar aqui, ó, YouTube. Whindersson Nunes, variação linguística, eu gosto de ver eu gosto de ver o que ele tem a dizer, eu acho ele uma pessoa muito inteligente. Galera, então é isso. Ai, Anja, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa para vocês. Já vou abrir nova guia aqui, certo? Ótimo. Façam aí o tema da semana, extremamente importante, tá? Mal posso esperar para dar uma olhada no texto de vocês. Um beijo. Sejam mais tolerantes, inclusive linguisticamente. E eu vejo vocês na semana que vem. Nada, gente. Obrigada a vocês. Vocês são ótimos. Adoro dar aula aqui. Beijo, beijo e até semana que vem. Já mando o slide lá no grupo de vocês.